Toda vez que a gente fala desse tema, né, eu sou obrigado a lembrar e lembro com muito carinho de quando eu assisti esse filme. Devia ter uns 10 ou 11 anos quando esse filme foi lançado, né, Exterminador do Futuro, principalmente o segundo filme, né? O primeiro foi lançado bem antes, eu acho, em 88, 87, né, e trazia toda essa visão da inteligência artificial como uma coisa destrutiva, né? Tinha aquela história da Skynet. É possível que os mais jovens tenham assistido os episódios mais recentes, eu acho que teve até uma regravação agora, já em 2019, a coisa foi perdendo o fio da meada ali, a coisa não ficou tão legal quanto foi o segundo. O segundo filme realmente foi espetacular. O primeiro ainda com aqueles gráficos mais antigos, mas o segundo ali, a performance do Arnold ali, a trilha sonora do Guns, uma coisa assim, memorável, né? Então, daquele tempo para cá, muita coisa aconteceu, inclusive a data prevista para a Skynet assumir o controle e destruir o mundo já passou. Então acho que é possível que a gente esteja longe ainda. Falando da radiologia, o que aconteceu nesse período? Um desenvolvimento praticamente inacreditável da tecnologia no período, né? Se a gente voltar 30 anos atrás, a gente está falando aí de primeiros tomógrafos nas grandes capitais, radiografia ainda sendo o grande método utilizado. Alguns, se você pegar lá suas fotos de bebê, né, possivelmente você tem um ultrassom daqueles assim que era bem estático, demorava para criar as imagens. Hoje a gente está conseguindo fazer diagnósticos de ressonância intraútero, né? A gente está com uma evolução cada vez mais rápida dos métodos de imagem. E nesse cenário, né, para a gente ancorar agora com o tema de inteligência artificial, o que a gente teve? Primeiro, um desenvolvimento significativo da teleradiologia, que a parte positiva da coisa é que permitiu que locais onde não fosse possível ter um especialista ou até mesmo um subespecialista, que esses exames pudessem ser interpretados por colegas com mais experiência, e isso, sem dúvida nenhuma, ajudou muito os pacientes, e ajuda ainda. Na outra ponta, permitiu que esses serviços de locais menores tivessem acesso a outros profissionais, sem ter que ter o custo de mantê-los ali, né, o que seria contraproducente, reduzindo o custo e aumentando o portfólio. A gente fala dessa história de aumentar o portfólio através da teleradiologia há algum tempo aqui no canal. Então, essa parte boa. A parte ruim é que para o colega que está lá presente, muitas vezes a teleradiologia pode funcionar como um concorrente direto, e à medida que você tem uma internet mais robusta, que permite que os exames trafeguem para qualquer canto do Brasil, você pode, de certa forma, aumentar exponencialmente as opções para que aqueles exames sejam laudados, e isso, à medida que você aumenta a competição, há uma tendência em você ter uma redução dos valores pagos por exame para o médico radiologista que está no local. Eu não acho que o médico radiologista que está no local vai ser substituído nunca, principalmente se ele tiver uma postura ativa frente ao serviço e principalmente frente ao paciente. Então, a gente fala muito disso aqui para o cara que é residente, né? Como é que eu me destaco? Cara, foca em construir relacionamento com o paciente e com seus médicos solicitantes. Isso vai gerar mais valor para você. Se você for um cara que atende, que pega na mão, que olha no olho na hora de fazer o seu ultrassom, que faz o seu serviço bem feito, usa tecnologia e não esquece de que você é um humano se relacionando com outro humano, você vai ter vantagens. Mas, voltando para o tema da inteligência artificial, qual que é o grande ponto, né? Geralmente, quando a gente enfrenta um desafio que a gente não entende muito bem, um dos cenários é o quê? Você congelar, você paralisa de medo, de ansiedade, não sabe como lidar e não faz nada. Esse é o pior cenário, né? Então, você espera a coisa acontecer como se você não pudesse se posicionar e, de certa forma, conduzir ou criar o seu futuro, né? Então, uma das mentalidades é de ficar parado esperando. Uma outra mentalidade é de, ok, eu sei que a inteligência artificial está chegando, eu sei que a teleradiologia é uma realidade, mas o que eu individualmente posso fazer para gerar mais valor para minha clínica, gerar mais valor para o meu paciente e me posicionar melhor em todo esse futuro que vem pela frente?
Eu não quero aqui que você me interprete errado e achar que eu tenho todas as respostas, porque eu também estou nesse barco e estou tentando entender como eu me movimento para o melhor caminho. Quero me posicionar bem nos próximos anos. Ainda tem uma longa estrada aí na radiologia. Então, quando a gente olha, né, os americanos são super organizados e publicam muito. Se você olhar, os programas de residência médica são extremamente estruturados. Eu tive a oportunidade de ficar em Boston um tempo e você vê o negócio funcionando em alta performance. É muito bacana. Eu tive uma outra oportunidade pelo próprio CBR de ficar na Inglaterra. Então você vê a estrutura dos programas de residência médica é muito forte, né? Então todo mundo sabe o que tem que fazer, qual é o dever e qual é a benesse que ele vai ter ali. E naturalmente gerou-se um medo, né, do residente que vai entrar em radiologia, se vai entrar ou não, né? Eu falo lá dos profetas do Apocalipse que diziam que a radiologia, alguns anos atrás, eles diziam que em 5 anos não precisava nem ter mais residência de rádio, e hoje, se a gente pegar 2022, todas as vagas de residência de rádio na América foram preenchidas. E isso mostra que, mesmo no local onde está alguns anos na nossa frente do ponto de vista tecnológico, a coisa ainda continua de pé. Mas o ponto do vídeo não é esse, né? O ponto de vídeo é como é que a gente se posiciona, o que a gente pode fazer, o que está acontecendo em outros locais que a gente possa modelar para a nossa realidade. Tem alguns artigos, esses artigos são abertos, você pode dar um Google aí e ler esses artigos com mais calma depois. O objetivo aqui não é ficar cavando dentro do artigo, que é o seguinte: What should radiology residency and fellowship training in AI include? Ou seja, o que uma residência devia incluir de inteligência artificial e machine learning para os residentes, né? Uma visão de quem está do lado de dentro. E aí tem um monte de artigos sobre isso. Se a gente for olhar aí, a grande maioria dos residentes, e se a gente pegar os artigos, os números são sempre maiores do que 80%, 80%, 87%, 90% dos residentes acham que inteligência artificial, que é um termo amplo, e embaixo dele a gente tem outras coisas, como o próprio machine learning. Só para a gente fazer uma definição simplória aqui, né? Inteligência artificial é qualquer ferramenta que se proponha a imitar alguma habilidade humana. Machine learning, se a gente pegar, seria estratégias que utilizam banco de dados para aprender e se aperfeiçoarem à medida que aprendem. Então, só para a gente colocar inteligência artificial como um termo mais amplo, machine learning já é um termo mais específico. Então, a gente estava dizendo que em torno de 90%, esse artigo aqui pega a galera de Singapura e da França, em torno de 90%, aqui ó, 87% dos franceses e 60% praticamente dos residentes de Singapura acham que o tema é importante, que precisa ser estudado. A preferência é que ele tenha, que os residentes sejam expostos ao longo de toda a residência médica. Então, as opções eram tipo, você vai fazer no R3, você vai fazer um curso mais focado, ou se você vai ser exposto ao longo de toda a residência. Como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito através de aulas, laboratórios hands-on. O que isso inclui, né? Que é uma outra dificuldade. Como é que eu estudo isso, né? Preciso estudar os aspectos legais disso, como é que isso funciona do ponto de vista de legislação. Eu preciso estudar isso do ponto de vista ético, para não cruzar nenhuma fronteira ética à medida que eu esteja aplicando isso. Como é que eu faço a parte de implementação dos aplicativos de inteligência artificial nos sistemas, para que a gente possa extrair a parte boa do uso da inteligência artificial. Aí tem outros artigos que foram mais longe, pegaram aí mais de 1.000 residentes em mais de 50 países diferentes, né, perguntando para eles, e aí? Quais são o que você espera da inteligência artificial? Como é que você quer aprender isso? Você acha que isso é importante ou não? E aí você vê que a grande maioria deles, né, em torno de 75%, nesse artigo aqui, disse que independente de inteligência artificial estar ou não no programa de residência médica, esse é um tema que eles têm interesse em estudar por conta própria.
Aí você vê a diferença de mentalidade, né? Entre você saber que a coisa tá vindo, saber que esse é um processo que não tem volta, né? Costumo brincar com os residentes que não é questão de se a inteligência artificial vai chegar ou não, é de quando ela vai estar de fato presente e quanto que ela vai te impactar. Então, uma vez que você já sabe que é quando, você pode ficar parado e sofrer as consequências ou tentar se posicionar para um oceano azul no meio desse oceano vermelho ou para minimizar suas perdas frente a esse novo cenário. Então 75% desses 1.000 que responderam, em mais de 50 países, eles disseram que eles têm interesse independente do que o programa de residência médica vai colocar. Que eu acho que é uma mentalidade que a gente pode começar, inclusive até criar aqui no canal, de trazer alguns convidados, de trazer mais conteúdo, da gente ir aprofundando aqui sobre esse tema de forma que a gente cresça e se posicione melhor. Se você gosta dessa ideia, deixa um comentário, deixa sugestões. Se você é um colega que já tem experiência com inteligência artificial, com machine learning, queira participar, trazer uma aula, fazer uma live para deixar conteúdo para outros colegas aqui, a gente pode combinar, deixa isso tudo aí no comentário. Interessante que esse artigo ele vai perguntar, quando que a inteligência artificial vai alterar o futuro da radiologia, né? Então aqui a gente tem em cores, né, de claro para escuro a idade do colega que participou da pesquisa, né, que vai ter residentes de radiologia e radiologistas já formados. E aqui embaixo a gente tem a escala de tempo de quando é que a inteligência vai impactar. Então, se a gente pegar a maior parte deles, né, respondeu que em até 10 anos a gente vai ter um impacto no futuro da radiologia bem substancial relacionado à inteligência artificial. Alguns poucos acham que vai demorar um pouco mais do que 10 anos, e uma galerinha, uma pequena parte, acha que ou vai demorar demais, provavelmente nem na nossa rodada, ou nem vai impactar. Então, se a gente pegar essa galera aqui, a gente, galera mais velha tá mais preocupada, né? Galera que tem aqui, de 50 para mais anos, acha que a mudança vai ser mais rápida. Então, há um susto maior com a evolução da tecnologia na galera que tem mais de 50 anos. Se a gente pegar aqui, eles também estão com medo aqui, Se você pegar os dois bloquinhos, né? Aí a galera mais nova já acha que é um processo que vai acontecer em até 10 anos. Eu acho que um cenário de 10 anos, se a gente olhar retrospectivamente o que aconteceu nos últimos 10 anos do ponto de vista de tecnologia, é um bom cenário, né? Lembrando que o que aconteceu no passado não é garantia de que vai acontecer no futuro, e se a gente olhar para trás, é possível que seja até mais rápido do que o que aconteceu, né? Então, é possível que um horizonte de 10 anos seja significativo para a gente mudar a radiologia se a gente olhar para o que aconteceu na última década. Deixa aí embaixo o que você acha, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que vale a pena a gente trazer mais sobre isso e ir aprofundando esse tema devagar, para que a gente possa juntos se preparar para o que vem à frente. E eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.